Bom, rapaziada, tá viralizando um corte polêmico aqui desse debate, que fez eu descobrir que o debate aconteceu, né? Ben Mendes, pré-candidato ao governo pela Missão, lá de Minas Gerais, contra Henrique Vieira, que é um pastor do PSOL, com tradição performática, mas vamos lá. Neste atual governo, neste ano inclusive, aumentou a taxa de feminicídio. Então é uma questão de segurança pública, é uma questão de enfrentamento eficaz contra o crime e é uma questão, sim, concordo, de uma educação, uma formação moral. O pai e a mãe, na educação do seu filho, ele precisa educar o homem a respeitar a mulher e a mulher a respeitar o homem. Dentro da família, que é o principal núcleo Ele realmente fala bem devagar, né? Eu vou aumentar um pouco da velocidade aqui. Sociedade, a figura feminina, ela precisa ser preservada. Porque se eu, como homem, cresço entendendo que uma mulher, a primeira figura de mulher que eu terei será a minha mãe, a forma como meu pai a tratará e a forma como esse casamento continuará, será celebrado, porque o casamento é celebrado continuamente, vai ser o primeiro exemplo que eu terei de como eu tratarei a mulher. E a forma como a minha mãe também tratar o meu pai é a forma como a minha irmã vai aprender a tratar todos os homens. Então, como... É por isso que é importante uma figura paterna forte em casa, né? Responsável, que é um dos maiores problemas do Brasil, porque grande parte dos lares não tem essa figura. É aquele negócio, né? Projeto de país, meteu, cuidou. Porque os caras abandonam os filhos, aí o filho com pai ausente vira bandido, e aí tem uma filha que também vai ter pai ausente, e essa filha com pai ausente vai encontrar um cara que também é bandido, e a gente fica naquele ciclo de cultura podre nesse país. Então, realmente tem que ter uma responsabilização maior, né, dos pais que abandonam os filhos, pra esse tipo de coisa não acontecer, né? Porque, beleza, acontece dentro do núcleo familiar ali isolado, mas são tantos casos que esse problema acaba escorrendo pra toda a sociedade que tem que lidar com essa grande massa de pessoas desprovidas de qualquer orientação paterna, que praticam crimes, golpes e geram problemas pra todo mundo, né? Pergunta do senhor. O feminicídio tem aumentado no atual governo. Mais mulheres estão morrendo no atual governo. Isso, os dados são públicos. Pelo mesmo problema que a criminalidade tem aumentado no contexto geral no atual governo. A sensação de impunidade, muito mais do que qualquer outra coisa, é o homem que ele tem a certeza de que ele vai causar um mal injusto a uma mulher, seja assassinato, que é o último, o mais grave de todos, né, o último de todos, mas qualquer forma de agressão, o estupro. Cara, alguém tem a minutagem que ele falou, o negócio do MBL que eu quero ver? O assédio, e esse homem ter a certeza que primeiro ele não será repreendido por outros homens, por isso eu espero uma sociedade de homens fortes que desempenhem o seu papel, inclusive para defender as mulheres. Quando um homem perceber que ele está em uma sociedade que não se tem a devida punição e o rigor para quem comete crime contra qualquer... Valeu, Henrique Oliveira, boa tarde. Pessoa, inclusive contra a mulher, ele vai ser estimulado a continuar nessa prática. Então eu respondo ao senhor que precisamos de uma política pública de um combate muito mais ostensivo ao criminoso que comete qualquer crime contra a mulher. Ele tem que ser tratado como criminoso, ele precisa receber a correta reprimenda legal, mas tem que haver uma cultura também de estímulo ao núcleo familiar para que nós entendamos os papéis, sim, de gênero. É que agora eu fiquei curioso pra ver como que o psolista vai responder a isso. O que uma mãe representa dentro de casa, o que uma esposa representa dentro de casa e o que um marido, um homem... Estou curioso para saber de qual forma ele defenderá vagabundos. É sempre essa curiosidade quando eu tenho pra ver alguém de esquerda falando sobre punitividade, segurança pública, etc. Como esse cara irá passar pano para criminosos? Estou curioso. Representa dentro de casa. Eu lamento muito que a esquerda no Brasil, ela tenta desconstruir, na verdade, essa ideia de família, quando, na verdade, se você cresce como um homem sabendo que você tem o dever de proteger a sua mulher e qualquer outra mulher do seu núcleo familiar, nós vamos diminuir ainda mais a incidência de crimes contra as mulheres. Agora, quando se tenta destruir esses papéis de gênero, que o homem não tem que ser provedor, o homem ele não tem que ser o cabeça da sua casa, vai haver um desgoverno naquela família e nós temos resultados tais como esses. Parece que ele leu o texto do Pablo. Meninas que têm uma presença firme de pais que sabem o seu papel, elas têm muito menos chances de aceitarem estar em um relacionamento abusivo. Meninas que são amadas pelos seus pais e os seus pais fazem o seu papel de pai de homem, essa menina dificilmente... PH, cheguei agora, esse debate tá mais pra quem? A gente só viu o Ben Mendes falar até agora. Vai aceitar entrar em um relacionamento e receber um tratamento diferente do que ela está acostumada a receber. Então, reforçar os papéis de gênero, papel do homem e papel da mulher, inclusive
é uma das soluções que eu proponho. Henrique, 3 No minutos. fim das contas, a ruína da sociedade são os homens? Talvez, né? Porque as mulheres também não escolhem bem os homens, então elas também têm responsabilidade. Tem muitos betinhas que seriam ótimos pais de família e vocês os rejeitam, mas isso é culpa deles também por serem betas. Aí é foda, culpa de todo mundo. Tese de guerra dos sexos, todo mundo tem responsabilidade. Bem, primeiro eu lamento que diante da situação do feminicídio, a sua primeira palavra tenha sido criticar o governo, porque eu não quis colocar nessa perspectiva, não. A questão do feminicídio é histórica, sistêmica, estrutural, fruto de uma lógica patriarcal que confere a nós homens privilégio e poder. Então, assim, sinceramente, vai muito além de governo A ou governo B. Então, a sua primeira abordagem, eu acho que reduziu a gravidade do problema. Depois, nós lançamos o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio, o governo atual lançou, e não vai resolver em pouco tempo uma questão que é histórica, mas tem um pressuposto que você colocou e nisso a gente concorda, que é a corresponsabilidade dos homens, se posicionando, se pronunciando. A gente mete a colher, sim, onde a violência contra a mulher está acontecendo. Então, o silêncio não é uma opção, e esse governo... Irmão, tu quer resolver isso com o governo punindo quando esse tipo de problema acontece, ou você quer resolver isso com o TikTok na rede social, porra? É isso que o cara trouxe, cara. A gente tem esse grande problema aqui de feminicídio, a gente tem que punir os vagabundos, pra que eles saibam que nessa sociedade, caso eles cometam algum tipo de crime, não só feminicídio, né, mas qualquer homicídio, roubo, latrocínio, tem que ter ali um sistema de ordem que traga confiança pro cidadão de que os crimes serão resolvidos e falta de confiança pro criminoso de que ele vai prosperar cometendo crimes nessa sociedade. Se cometer o crime e deixar de valer a pena, o crime vai diminuir. Isso é óbvio. Então esse é um tipo de política pública que a gente tá tentando implementar e vocês simplesmente ignoram, porque vocês querem ficar discutindo de forma sociológica o que acontece, e quando a gente vem aqui e fala de governo, de política pública, vocês acham ruim. Então aí, cara, você quer resolver o feminicídio só no discurso, mas no primeiro vagabundo que você tem que punir, você recua. Está fazendo esse esforço. O presidente Lula, por exemplo, não disse que fraquejou, né, com a possibilidade de ter uma filha. Quando políticos se pronunciam assim, com autoridade, influência, como por exemplo o ex-presidente fez, isso estimula uma cultura de violência contra a mulher. E por fim, eu quero registrar didaticamente... Assim, tipo, é óbvio que o esquerdista tem que falar sobre o Bolsonaro, né, na fala dele, isso é engraçado. E respeitosamente, uma diferença fundamental. O que você chamou de reforçar o papel de gênero é o que está matando as mulheres todos os dias. Cabeça, provedor, homens fortes. É justamente esta cultura que está relacionada à superioridade, que a mulher precisa ser provida pelo homem, que a... Mas é aí você que está colocando o ato de prover como superior. Por exemplo, na minha dinâmica doméstica, eu quero que a minha mulher tenha a oportunidade de trabalhar, mas não a necessidade. O que significa que eu tô assumindo uma responsabilidade de prover que satisfaz ali o ambiente doméstico, porque a esposa, ela vai ter que cuidar dos filhos, ela vai ficar grávida, ela vai passar ali por um período que a saúde dela tá mais frágil. Então, eu quero que ela tenha ali, a ideia do homem provedor é promover o conforto para sua mulher nesse principal momento, e também na criação dos filhos. Se você vai ter 3, 4 filhos, pensa quantos anos da mulher não estão dedicados ali aos cuidados iniciais com o bebê. E aí vocês rejeitam isso como se fosse um absurdo. Então, cara, a mulher, ela tem que, não ter filho, e aí a humanidade acaba, não tem sociedade. Então, por que vocês rejeitam o homem prover, se o homem precisa prover para que a mulher possa cuidar do seu filho enquanto ele está na barriga e ali, no primeiro, segundo ano, principalmente, e não seja só delegado, né, pra creche, pra empregada, pro governo? Quem que tem que cuidar do filho? É tipo, a natureza escolheu o homem como o mais responsável por trazer os recursos pra casa e a mulher mais responsável pela criação ali no âmbito doméstico do filho, cara. O que você quer que eu faça contra isso, porra? Né? Eu não posso engravidar, infelizmente. Infelizmente, eu queria, não posso. E aí vocês negam toda essa realidade e ficam estimulando que as famílias não tenham a organização necessária e já comprovada historicamente como a mais eficiente para você ter ali filhos bem criados e felizes e um bom lar. Então, cara, que mulher não quer que um homem seja provedor em casa? Por que você é contra essa merda? Que absurdo, cara. A ideia de masculinidade está associada à força. Você usou a expressão cabeça da casa. Tudo bem, fez uma referência a um texto bíblico que precisa ser atualizado, contextualizado. Ih, olha lá o pastor esquerdista, mas já freou na defesa da Bíblia até. Puta que pariu, não se aguentou. Não conseguiu ver um verso bíblico sem contestar o pastor da esquerda. A partir da perspectiva do Cristo. Quem que vai atualizar? O PSOL vai atualizar? Vamos colocar Erika Hilton pra escrever o Novíssimo Testamento? Ah, vá puta que pariu. A ideia de homem como cabeça, o efeito final é o feminicídio. Então, nesse sentido, eu queria registrar justamente a importância da educação de gênero nas escolas, que não tem nada a ver com falácias e fake news que às vezes são feitas. É só para que nós possamos entender que masculino e feminino
tem uma dimensão cultural, que o homem não precisa ser o provedor e forte o tempo inteiro. Isso, inclusive, gera vários problemas. Ah, esse é o grande problema da sociedade. Temos que ensinar os homens a chorar mais. É isso, aula de choro nas escolas. Problemas em nós mesmos, essa coisa de ser sempre forte. Então, o que você chama de cabeça, Precisamos criar uma sociedade de homens fracos. visão, força, Castração coletiva. eu acho que é justamente a cultura que lá na ponta está gerando violência doméstica, hostilidade, assédio, estupro e feminicídio. Não estou dizendo para concluir que foi a sua intenção, não. Sei que não é o que... Então, assim, porque tem coisas ruins que homens fazem, eles querem acabar com a masculinidade como um todo, com tudo que ela tem de bom. Eles nunca citam o que tem de bom no homem ser forte, provedor e cuidar da sua família. Eles só citam a parte ruim como se isso fosse o todo, e aí eles querem desconstruir por completo a ideia do que é ser homem. Veja que bizarro. Eles não vão ali nos pontos específicos que tem que ser mudados, eles querem desconstruir tudo. É tipo uma falácia argumentativa gigantesca, porque tem feminicídio, logo a masculinidade como um todo é errada e a gente tem que desconstruir completamente isso. Cara, que bizarro, cara. Bizarro. você deseja, a gente quer resolver esse problema. Mas essa perspectiva de homem Rapaziada, likezão na live. é o que tá matando mulher lá na ponta, na minha compreensão. E compreensão, caralho, delusional. Bem, você tem 2 minutos para uma pergunta, se quiser usar o tempo para comentar também. Eu lamento que o deputado Henrique Vieira, que se identificou como um Puta, ele é deputado. Puta que pariu. pastor batista, uma igreja histórica, tenha relativizado um texto sagrado, dito que precisa atualizar o texto bíblico. A gente entende essa corrente que está se levantando aí. E o Henrique Vieira, ele diz que ser o cabeça é justamente o que causa o feminicídio. Então ele acaba de culpar Jesus Cristo e o apóstolo Paulo pela morte das mulheres. Isso é uma grande heresia. Mas a minha pergunta ao deputado Henrique Vieira Eu não entendi. é o seguinte: o senhor fez um Reels nas suas redes sociais dizendo que segurança pública se faz com inteligência e não com violência. Ai, caralho, que idiota, cara. Eu também respeitosamente Isso não é sério, cara. Isso não é argumento sério. Isso é só babaquice. não quero dizer que o senhor tentou dar uma lacradinha ali. Por quê? Porque o senhor diz que segurança pública se faz com inteligência e não com violência. Quando os órgãos de inteligência descobrem que existe no Brasil o maior esquema de corrupção da história do país, que é o Banco Master, nós temos alguns deputados que não assinaram o requerimento da CPMI do Banco Master. Por que o senhor não assinou? Putz. Bem, eu assinei, mas já vou falar sobre isso. Tem uma desinformação na sua pergunta. Bem, você não está usando barba. Você relativizou um texto bíblico? Não. Você atualizou um texto Não, bíblico? também não. Então é isso. Texto fora de contexto vira pretexto para qualquer coisa. Então, essa perspectiva eu discordo bastante. A Bíblia, na minha compreensão, Ele tem um ponto, mas que assim não deve ser lido ao pé da letra. Mas isso também não significa que você pode relativizar tudo, saca? Que é pra onde ele leva. Tipo, se tem um momento lá, então a gente tem que reescrever a porra da Bíblia como um todo. Também não significa isso, tá? Ele levantou uma questão, mas não é necessariamente verdade como um todo. Porque se você extrapola, você percebe que é ridículo. É só um pastor que, quer relativizar a Bíblia inteira pra ela ser mais de esquerda e desconstruída. e respeito à divergência, não demonizo quem pensa diferente de mim, porque isso é o fim da democracia. E, inclusive, tem vários vídeos seus que Tu é um democrata, então. destilam ódio por cristãos como ele. Agora, eu duvido que quando ele vê alguém de extrema esquerda ou de esquerda do partido dele, sei lá, ele pode receber apoio ou dar apoio em vários momentos. Se esse tipo de relativização da democracia vem pelo lado da esquerda, eu duvido que ele se indigna. Por um mísero Que segundo. pensam diferente de você, e isso para mim é muito triste, porque a gente pode divergir sobre a interpretação da Bíblia, por isso o protestantismo Tom tem tantas cristão, o que ele tá vertentes. falando é uma falácia. Isso acontece porque o texto necessita de ser lido com um contexto. Esse fake pastor aí tá ignorando o contexto e interpretando de maneira que lhe convém. Good point. Porque a divergência pode ser celebrada e respeitada, e não demonizada, como é a sua prática. Um temperamento colérico que confunde convicção com ódio. Você não precisa me chamar de herege, você pode só discordar de mim. Mas é uma heresia. O Eu acho nome é que eu esse. tenho esse tipo de vamos- interação. O nome é heresia. É isso, já em menos de 5 minutos produziu o herege, que na história da humanidade produz a fogueira, que na história da humanidade é a autorização para matar. Para mim, você é um cristão de uma perspectiva diferente da minha tradição. Nós podemos divergir sobre Salve, Pedro Henrique Ferreira. forma de interpretação da Bíblia sem produzir sobre o outro uma imagem de fogueira, quase licenciando a sua morte.
Azuna 2107 mandou R$5. Não, ele cometeu um grave erro de teologia, pois citou um texto do período da lei e isso não se aplica mais a nós porque vivemos na graça. Então tá aí a refutação teológica aí da base. Isso é uma diferença ética entre nós. Você também relativiza texto bíblico. A questão é qual é o parâmetro para a gente ler a Bíblia e poder buscar seguir a Jesus, cujo maior fruto é amar o próximo. Sem esse fruto, tudo é em vão. Sobre segurança Ou no banheiro. pública que você associou ao Banco Master, eu assinei sim 2 pedidos. O do deputado Hollenberg e das deputadas Fernanda Melchiona e Heloísa Helena, porque acho que tem que haver uma investigação seríssima sobre um escândalo que chega no mercado financeiro, com associação sim a agentes públicos. Eu só não assinei especificamente um do Jordi, porque é de um grupo político, bem, que há alguns meses, eu estou como deputado, estou lá em Brasília. Há alguns meses, esse grupo político votou a favor da PEC, da blindagem e da bandidagem, para poder abrir um processo contra um deputado só com autorização da própria Câmara, acredita? Então eu não acho que um grupo que quer blindar políticos corruptos tem condição ética de fazer uma investigação de fato para a gente responsabilizar as pessoas envolvidas. E, na minha opinião, não importa se é pró-governo, contra-governo, esquerda ou direita, eu acho que a investigação tem que ir a fundo. Até porque o mercado financeiro, que é idolatrado pelo MBL, que é o seu grupo político... Eu não sou do MBL, não. Então... Chegamos na parte polêmica, é agora. It's now. Assim, rapaziada, sobre o que ele tava falando aqui, eu já enquadrava ele. Bom, se você é contra a blindagem de políticos corruptos, o que você acha então da Operação Lava Jato? E o que você acha de todos os banqueiros ali, grandes operadores financeiros, e Marcelo Odebrecht e Luiz Inácio Lula da Silva sendo descondenados por uma gigantesca operação de blindagem que envolveu o Supremo Tribunal Federal para desmontar a Lava Jato? O que você acha disso, meu querido? Você é a favor da instalação de uma nova Lava Jato que vise punir as pessoas que foram descondenadas? Aí o cara já fica sabonetando. Não, eu sou a favor do combate à corrupção, é Lava Jato não, Sérgio Moro é fascista. Ai, pastor, ia sabonetar lindamente. Mas vamos ver aqui a parte do MBL agora. Idolatrado pelo MBL, que é o seu grupo. O mercado financeiro é idolatrado pelo MBL. Da onde que ele tirou esta merda? Velho? Caralho, que negócio doido. Eu não sou do MBL, não. Então Você tá aqui eu peço desinformado. desculpa. Achei que o Partido Missão fosse associado ao MBL. Então eu estava com essa informação equivocada. Esse grupo político é muito... O Partido Missão ser associado ao MBL não significa que todos os políticos dentro das chapas pertençam ao movimento. Seu idiota, você não consegue fazer essa associação simples. Tem um grupo político de militantes que criou o partido, mas vão ter outras pessoas dentro do partido. Kim Kataguiri, por exemplo, está dentro do União Brasil. Ou então Jones Manuel, que agora está dentro do PSOL. Ele não é um membro do PSOL. Ele está dentro do partido, mas ele tem outra base, outra militância, não vai fazer parte dos quadros internos e vocês chamam de filiação democrática. Então, o caso do bem é a mesma coisa. Não são todas as pessoas que entram no Partido Missão, que é uma coisa separada do MBL. Ele não tem que ser membro do MBL. Então, isso é ridículo. Ligado a essa ideia liberal, econômica, que idolatra a Faria Lima, mas não gosta do povo, de gente, da favela, da periferia, do trabalhador e vota tudo contra o povo. Então, veja, só para informação, tem que haver investigação. Eu assinei 2 pedidos, um de CPI, um de CPMI. Agora, o grupo político que quer blindar deputado corrupto não tem condição ética de fazer uma investigação de fato. Irmão, tu é de esquerda, qual que é a tua moral pra falar de corrupção? Pelo amor de Deus. Se tem nomes ligados ao governo vinculados a esse escândalo, tem que ser responsabilizados. Até porque um problema... Você tem. PT da Bahia, Cred Sexta, Guido Mantega, Lewandowski, o indicado do PT no Supremo Tribunal Federal fazendo uma blindagem gigantesca de Astófoli, ex-advogado do PT, agora blindando o banqueiro no Supremo. Você tem. Tá com medinho aí de ofender a base? Que me toca muito nesse escândalo é que o Banco Master, para se capitalizar, pegou dinheiro de previdências municipais e estaduais. Então estamos falando de dinheiro que era para pagar aposentados e servidor públicos. Sabe quem mais fez isso? Os sindicatos, o famoso escândalo do INSS, ficou sabendo? Ficou sabendo isso aí? Né? Sindicatos, grande parte ali da esquerda envolvida também, né? Por exemplo, o filho do Lula, coincidentemente, pegou o mesmo avião do careca do INSS e saiu na imprensa aí, né, que talvez tenha uma mesadinha de 300 mil por mês. Por que você não cita isso, né? Os idosos roubados em um escândalo onde a esquerda está envolvida até o pescoço, a previdência deles vale menos. Ligados a uma capitalização inflada desse banco para rico ficar mais rico ainda. 2 governadores chamam a atenção. Cláudio Castro, do meu estado, o Rio Previdência, botou 1 bilhão, mesmo com o TCE dizendo que era um investimento não
recomendável, então tem servidor público que pode não ser pago daqui a pouquinho. Cláudio Castro, aliado de primeira ordem de Bolsonaro, e o Ibanez, que queria que o BRB, o Banco de Brasília, comprasse o Banco Master como forma ali de melhorar a contabilidade do banco. Então, citei que nomes de direita, você pode citar nomes de esquerda. Cita nomes de esquerda também. Tudo que você citou aí da direita, sim, estão até o pescoço envolvido nessa merda. Pelo amor de Deus, o Ibanez tem muito a explicar sobre esse lobby. Inclusive, a ação pro Banco Master ser comprado pelo BRB passou na Câmara, na Assembleia de Deputados de Brasília. Então tem muita gente de direita envolvida pra caralho. Pô, a Igreja Lagoinha lá tem umas coisas estranhas que tem que ser investigada também, que redunda ali em figuras do bolsonarismo. Até o próprio Nicolas, quem sabe, tem que ver também, porra. Tem que ver também, esses caras podem estar envolvidos. Esse Ibanez, Cláudio Castro também tem que ser investigado até o pescoço, porra. Mas e aí, os nomes de esquerda? Tu não vai citar, porra, que tem medo. Tem que investigar. Eu assinei, mas quero que seja uma investigação muito rígida, muito correta, para que a gente possa ter uma saída boa que não prejudique o nosso povo. Tu assinou a CPI que não vai ser instaurada, e a que vai ser instaurada tu não assinou. Bem, 3 minutos. Bem conveniente do deputado Henrique Vieira dizer que assinou um requerimento que saberia que não iria para frente e o requerimento que há, de fato, viabilidade no Congresso Nacional para se instaurar uma comissão parlamentar mista de inquérito, que é investigação. O Poder Legislativo, ele tem o poder de fazer uma investigação. É um inquérito que será produzido e vai ser encaminhado ao Poder Judiciário. Quando o Henrique Vieira se depara com um requerimento de CPMI que, de fato, avançaria pelas articulações, pode consultar a internet? Como é que vai ser? A gente não combinou nada, mas vamos deixar desligado, pode ser? É porque pode sempre foi ser, foi vedado. Vamos deixar desligado. É, porque senão aí o pastor, o deputado desligado. Pergunta para assessor, chat GPT, e eu vou ficar aqui sem Nossa, eu a devida quase caí atenção. aqui. Quando é um requerimento que, de fato, tem uma articulação suficiente para se instaurar uma comissão O cara acusou ele de ficar usando o chat GPT ali na cara dura. parlamentar Será que o cara tá no chat GPT mesmo, na moral? mista de inquérito, isso que o deputado está falando, isso não é absolutamente razoável. Ser direita ou esquerda que está capitaneando essas assinaturas não faz a menor diferença. Por que não faz a menor diferença? Porque é para instauração da CPMI, ou seja, autorizando o Congresso Nacional a iniciar a CPMI. Ele não assinou como vários deputados de esquerda não assinaram, porque tem interesse em acobertar o sistema, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. O deputado também diz que eu tenho vídeos que destilam ódio contra pessoas que pensam como ele. Eu gostaria que ele citasse quais vídeos são esses, porque fazer acusações levianas deste modo é extremamente irresponsável. Ele não vai conseguir citar nenhum. Eu o chamei de herege. Sim, esse podcast é esquerdista pra cacete. Eu sei disso. Henrique, porque de fato, heresia, quando você tem uma afronta direta a um princípio fundamental de uma fé, isso é heresia. E lá no Seminário Batista, certamente você aprendeu isso. Se te ofende, se te deixa chateado, te chamar de herege, é só você deixar de relativizar a verdade dos textos bíblicos, é só você deixar de tentar culpar o apóstolo Paulo, que é o maior apóstolo que escreveu as principais cartas doutrinárias, e dizer que o apóstolo Paulo, indiretamente, é responsável pelo feminicídio, pela morte das mulheres. Por quê? Porque se ele disciplina acerca de ser o cabeça, e ser o cabeça é responsável por feminicídio, você está responsabilizando o santo apóstolo, e isso é heresia, te torna, sim, herege. Eu tenho a possibilidade de um debate de chamar você que está pregando heresia de herege. Agora, se você vem para esse debate aqui com toda a Que feio o cara ficar assim durante o debate, tipo, postura, irmão. disposição de dizer que eu destilo ódio, de dizer que eu sou responsável com o meu discurso por pessoas morrerem e irem pra fogueira, você tem que ter a envergadura de aceitar eu também dizer que o seu discurso é heresia. Agora, se eu dizer que o seu discurso é heresia e te chamar de herege já te deixa desequilibrado dessa forma, todo cheio de chateamento, como é que a gente vai conseguir avançar nas pautas muito mais importantes que eu preciso aqui? Pastor, sua segunda pergunta, 2 minutos. Se quiser comentar alguma coisa do que o Ben falou também, fica à vontade. Não, você pode me chamar de herege, você é livre para isso. Os dois falam muito devagar, tá? Esse vídeo tá com a velocidade mais rápida, mas eles falam muito devagar. Mas com a velocidade rápida fica bom. Só disse que considero uma postura intolerante. Não estou desequilibrado, não. Mantenho a minha serenidade. Você sabe que Jesus foi levado à cruz e não por prêmio de bom religioso, certo? Não deram uma coroa para ele, o prêmio de cidadão do ano do Império Romano. Ele foi expulso, ele foi visto como um herege da época, por isso não foi para o trono, foi para a cruz. Mas eu realmente acho que a sua postura remonta a uma lógica que é assim: se você não concorda com o que eu estou dizendo, você é herege. E historicamente isso matou gente. Não estou dizendo que a sua intenção
Você tem um ponto, Edition Fire. Ele realmente, sim, essa postura significa que ele está, de fato, prestando atenção no que o cara tá falando. Mas como você mesmo falou, é feio, né? Então dá uma segurada. Presta atenção no que a pessoa está falando, sem ficar na postura feia de prestar atenção. Mas enfim, isso é irrelevante. Mas que o modelo do seu pensamento é muito intolerante. É indisposto à diferença. Trata quem pensa diferente de você como um herege. É aí que o debate termina, na minha compreensão. Agora, sobre a próxima pergunta, queria caminhar um pouco para a pauta social. O campo político do qual eu entendo. Por que só o esquerdista tá pautando o debate? E o Ben só tá se defendendo e discutindo dentro do tema que o esquerdista levantou? Não tô entendendo isso, assim, tipo, de novo a gente vai discutir um assunto dele. Beleza, foi feminicídio, agora tema social. Não vai rolar o Ben aqui puxar uma lei de responsabilidade gerencial, segurança pública, corrupção. De fato, né? Não só falar isoladamente ali uma tangente sobre o caso do Banco Master dentro de uma discussão sobre feminicídio. Sei lá, tá meio mal organizado e só o cara tá pautando, isso tá meio ficando meio cansativo. Que o senhor faz parte, pode não ser, tem se colocado contra o fim da escala 6x1 de trabalho. Até você pode dizer que não e que você é a favor do fim da escala. Eu queria saber primeiro a sua... Eu sou contra o fim da escala 6x1, seu merda. E agora? Vai chorar? Vai cry? Sim, eu sou contra. Muito contra. Opinião sobre a escala 6x1 de forma mais objetiva, porque a gente quer aprovar isso já nos próximos 3 meses. Se você estivesse lá como deputado, você votaria a favor ou contra o fim da escala 6x1? Óbvio que eu votaria quais contra. As razões? Os seus aliados políticos lá... E as razões, né, meus amigos? Bom, pra começar, o problema não é a escala de trabalho em si, mas a necessidade de um país improdutivo como o Brasil de ter que se trabalhar 6 dias por semana para ter um sustento. Esse é o problema do Brasil. A escala 6x1, ela não é proibida na maior parte dos países do mundo. Na verdade, em todos, ela não é proibida. O que tem é que a economia se desenvolveu a ponto de que as pessoas não precisam se submeter à escala 6x1. Então vocês não estão resolvendo um problema, vocês estão mascarando um sintoma. Essas pessoas não vão ganhar mais automaticamente porque vocês fizeram uma canetada proibindo elas de trabalharem um dia a mais. Elas terão menos dinheiro, porque elas têm a necessidade de ter que trabalhar nessa escala, justamente por causa das políticas econômicas que vocês defenderam nas últimas décadas, que levaram essas pessoas para essa situação de terem que trabalhar tanto em uma economia muito merda, que a gente não consegue sustentar e a gente é altamente taxado. Esse é o problema, que vocês não falam. Vocês atacam o espantalho, que é a escala 6x1. Mas nos outros países onde é permitido ter escala 6x1, as pessoas não trabalham, porque elas não têm essa necessidade. E quando a gente vem com políticas públicas que vão tirar a necessidade dessas pessoas terem que trabalhar tanto, dinamizando a nossa economia, agregando valor, aí vocês são contra. Aí vocês surgem na hora populista para inventar um espantalho e falar que tá ajudando o povo. Mas o povo é pobre e trabalha muito por causa das suas políticas públicas de esquerda. Países de esquerda têm uma economia ferrada. Isso tá amplamente documentado. Olha pra China, por exemplo. Eles adotaram o fim da 6x1 para se desenvolver economicamente e agora os trabalhadores terem uma vida melhor? Não, eles fizeram exatamente o contrário. Eles trabalharam mais e agora as pessoas estão podendo se dar ao luxo de trabalhar menos depois que a economia se desenvolveu. Então quando a gente quer desenvolver a economia, vocês são contra. E agora o que vocês vão fazer é deixar as pessoas mais pobres e vão mais ainda pra informalidade. Vocês vão nucar a CLT e pra mim também tá ótimo. Se quiser passar essa merda, não vai ter grande influência porque o mercado vai se adaptar e mágica de fada não existe. Não vai fazer as pessoas ganharem o mesmo tanto trabalhando um dia menos. Isso é irreal, beleza? Tá aí tua resposta? Então sou contra 6x1 e você tá fazendo uma demagogia do cacete que não vai resolver o problema de ninguém. Na verdade, as causas desse problema você ainda defende. Tem se colocado contra. E eu queria entender melhor qual é a sua posição sobre este tema. 5 minutos, bem. Pra corrigir, eu não sou do MBL. MBL é um movimento, Missão é um partido. Eu sou da Missão. Há pessoas na Missão que pertencem ao MBL. Sim, isso é fato. Os fundadores da Missão são do Movimento Brasil Livre. Eu não sou do Movimento Brasil Livre. Sou do partido Missão, da Missão. Só uma correção que é importante, até para não ser desrespeitoso com os membros do MBL que estão aí há muito mais tempo que eu. Henrique Vieira, deputado. Perfeita análise dele, né? Mas agora as pessoas estão tirando de contexto em rede social e falando, ele está rejeitando o ser do MBL. Ele não é do MBL, porra. Ele não pode falar que ele é de um negócio que ele não é, saca? Então, esse contexto aqui foi retirado do corte, onde ele tá fazendo uma explicação correta da situação. Mas é fato, né? O opositor sempre vai pegar cortezinho fora do contexto pra jogar pra própria base e fingir que tá correto. Mas vocês têm que ver, quem faz esse tipo de ataque malicioso é uma pessoa completamente desonesta. Então já não merece seu apoio. Quem fica tirando corte de contexto pra ser canalha, como que você vai confiar nessa pessoa? Que ela tá te falando a verdade? Que ela tá ali deliberadamente te enganando pra se promover em cima de um corte malicioso de outra pessoa? Sabe? Você tem que desprezar quem faz esse tipo de coisa no debate público. Respondendo a sua pergunta sobre
o fim da escala 6x1. Sim. É uma proposta extremamente populista. E isso não significa que Based, é isso. Porra, não se submeta a esse populismo barato. eu ou o meu grupo político não desejemos que as pessoas descansem, eu tenho os dias de descanso. O que acontece é que quem fez essa proposta, o seu grupo político, preferiu fazer uma proposta, trazer para o debate público algo que fosse populista do que algo que fosse realista. Se você conversar, você é deputado, certamente você precisa conversar com as pessoas. Sim. As pessoas não vão ao teatro, as pessoas não vão ao museu, as pessoas não vão às experiências culturais, não é porque elas não têm um dia na escala, é porque elas não têm dinheiro para ir. Então, muito melhor do que militar por uma pauta populista de fim da escala 6x1, seria melhor atender à real demanda do trabalhador brasileiro, que é renda, que inclusive este governo atual está destruindo o poder de compra. Fala pro Uber assim, ó, Uber, você que tá trabalhando aí mais porque você quer juntar uma grana, agora você está proibido de trabalhar 6 dias. Você só pode trabalhar 5 dias ou então 4 dias. Esse Uber vai mandar você tomar no cu, porque ele entendeu como funciona a vida, saca? Mas com toda a criação da CLT, vocês distorcem os incentivos de mercado e as pessoas acreditam que as canetadas de vocês são o que define a realidade material. Você não pode aprovar uma lei falando que o salário mínimo agora é 10 mil reais, porque vai ter uma inflação gigantesca, o preço de tudo vai aumentar e no final, ceteris paribus, não mudou nada. Você aumentar, só o salário mínimo sem mudar os bens e serviços disponíveis na sociedade, a produção dela não alteram em nada a riqueza das pessoas de fato. Então por isso que essa pauta é populista pra caralho. Assim como aumentar o salário mínimo pra 10 mil. Então vamos trabalhar um dia por semana. Ué, se a gente vai acabar com a 6x1, por que a gente não faz então a escala 1x6? Quando você extrapola o tema, você percebe que ele é mentiroso. E o problema é a necessidade de tanto trabalho e não a existência da escala. Porra. Brasileiro. Até porque a maioria dos trabalhadores no Brasil... Imagina, fala pra mim isso, não, você tá proibido aí de fazer live mais de 5 vezes por semana e de editar vídeo no fim de semana. Cara, vai se fuder. Eu quero ter essa liberdade. Eu sei que se eu fizer isso eu vou produzir mais, e que eventualmente ali eu posso não fazer isso também. É bizarra essa discussão. Trabalham 44 horas semanais, aí vocês fazem com todo respeito, mas vocês fazem uma jogadinha 6x1, como se a pessoa trabalhasse 6 dias e folgasse um só. Na verdade, isso pode não acontecer e é o que a maioria dos trabalhadores não trabalham assim. Eles trabalham 44 horas semanais, mas de segunda a sexta, por exemplo, de 7 da manhã até 17h48, por aí, com uma hora de almoço, e perfazem ao final de um mês, de uma semana, aliás, 44 horas semanais. Eles têm os mesmos 2 dias. Geralmente, muitos trabalhadores não trabalham sábado e domingo, trabalham de segunda a sexta. Mas ainda assim, se trabalhasse de segunda a sábado, a maioria dos brasileiros, eu atenderia o anseio do trabalhador brasileiro, que é por renda. O trabalhador... Sabe o que vocês vão conseguir com isso, com essa proposta populista, se ela, de fato, não... Based, cara, ele tá indo bem no debate, tá? Bem no debate. Esse é um momento de maior destaque. Até agora foi só embromation ali dos dois lados, não teve nenhum grande ataque forte, mas agora tá esquentando, tá ficando divertido. For vetada como seu presidente... Esse é o super trunfo do cara, tá? 6x1 é basicamente a única coisa que funcionou da esquerda nos últimos 5 anos. E pegou no público. Fora isso, eles não têm proposta nenhuma, além de ficar, meu Deus, nós amamos transexuais. Que espantalho do cacete que eu criei. Mas é claro, um monte de pauta cultural bosta que as pessoas estão cada vez mais se afastando, que eles ficaram tentando emplacar e não estão mais funcionando, e essa merda da 6x1, que é o que funcionou no populismo deles. Então, ele usou, tipo, cara, o master. Ele começou a ser direita falando de segurança pública. Esse era o momento dele brilhar. E se nem nesse momento ele conseguiu arregaçar o bem, it's over, cara. Daqui pra frente não vai ter mais nada. Tá gostando de fazer, que é destruindo os direitos dos próprios trabalhadores. Se ela não for vetada, se ela de fato for sancionada, o trabalhador que tiver o dia livre, como ele não tem renda, ele vai botar um bico nesse dia livre. Como deputado, o senhor deveria saber disso. Deveria saber que o salário dos trabalhadores brasileiros são tão baixos que qualquer tempo livre que eles eventualmente tenham, eles vão fazer bico para complementarem a renda. Então, por que não um deputado que se diz um deputado de esquerda, que diz que vem de movimentos de base perto dos trabalhadores, por que não trabalhar efetivamente por aumentar a renda do trabalhador brasileiro? Melhor salário, melhor qualificação, melhor poder de compra, combate eficaz contra a... Ele tinha que ter soltado uma diminuição dos impostos agora e ia tipo...
inflação que está comendo o dinheiro do trabalhador, mas isso, Henrique Vieira, isso não é uma pauta que viraliza, isso não dá like, isso não dá como a deputada, salvo engano do partido, se eu não estiver equivocado, mas ela fala, não, isso não dá close, né? Então não viraliza. Então é muito melhor falar, somos pelo fim da escala 6x1, sabendo que esse trabalhador, mesmo que conquiste, falta ainda 30 segundos, mesmo que conquiste esse dia livre, ele não vai ao cinema, ele não vai ao museu, ele não vai a uma programação cultural, ele vai fazer bico. O trabalhador brasileiro está trabalhando de segunda a sexta, de 7 da manhã às 17h48, e depois, deputado... Porque ele precisa. Eu não sei se o senhor sabe, ele tá pegando um carro e tá rodando de Uber até o meio da madrugada. Caralho, o cara deu aula de povo aqui. Receba povo. Trabalhador, se ele tiver duas opções na frente dele, renda ou dia livre, ele vai preferir renda. O Congresso Nacional não está ouvindo verdadeiramente os anseios do trabalhador brasileiro. Tá querendo fazer lacração, infelizmente. Henrique, 3 minutos. Caralho, espetacular. Muito, muito bom. Povo de Minas. Então, bem, disse que o fim da escala 6x1 é uma pauta populista. Imagino que se ele fosse deputado, votaria contra. Nossa, lacradinha. Só sobrou-lhe a lacradinha. O cara explicou todo o argumento dele. E ao invés de você rebater os pontos, você olha pra câmera e faz a porra de uma lacradinha, cara. Que vergonhoso, irmão. O fim da escala 6x1. Disse que é preciso ouvir a demanda real do povo brasileiro. Todas as pesquisas apontam que a maioria esmagadora do povo brasileiro e da classe trabalhadora quer o fim da escala 6x1. Então, uma desconexão total entre a compreensão do bem com aquilo que o povo está dizendo sobre ser a sua demanda. O fim da escala... Ó, cuidado com esse parâmetro aí que você tá utilizando, né, de pesquisas, porque aí eu te trago uma pesquisa sobre as opiniões do povo sobre segurança pública e eu quero ver você se virar pra defender alguma coisa contrária a isso, tá? Então fica na miúda. Se eu fosse você, eu não levantava essa bola, que eu também tenho uma aqui. E assim, deixa eu contar um negócio. O povo nem sempre está correto. Porra! O povo não fica estudando política, ele não entende, ele cai em populismo. Você acha que ele falou que é populismo por quê? Porque o povo é ludibriado por uma ideia que é ineficiente. Isso é o populismo. Agora o Lula é o gás do povo, lá, aquela imagem venezuelanesca lá dele. Pô, na Venezuela você tem populismo pra caralho. Você teve a ascensão de várias figuras de esquerda com populismo barato que não melhorou a vida das pessoas no longo prazo, porra. As pessoas concordam ali. Mas aí depois elas se fodem por causa disso. Então é aí que está o populismo, cara. Não é porque o povo, numa pesquisa de opinião, falou que está correto, que está correto. Só que é claro, daí o Ben, ele puxou pra falar, não, você tá longe dos anseios do povo. Só que, cara, o que o Ben falou era o que o povo precisa de fato, e não o que o povo acha que precisa, porque tem uma diferença muito grande. O que o povo acha não necessariamente é o que o povo precisa, porque o povo vai achar um monte de babaquice, e você não pode ouvi-los. Por exemplo, as crianças, vamos fazer uma pesquisa de opinião com crianças, e elas acham, em maioria, que tomar sorvete na hora do almoço é a melhor ideia do mundo. Não, tomar sorvete é uma ideia de merda. Você tem que comer comida para ter os seus nutrientes. As crianças estão erradas. E o povo age igual criança em muitos temas, porque ele não tem a compreensão completa do contexto, assim como as crianças, nessa questão da alimentação. A 6x1 tem a ver com o descanso, e todo descanso é sagrado, é saúde. Tem a ver com mais convívio, com a família, a educação dos filhos. Quem zela pela família, zela por comunhão, por convívio, por tempo para passar com as crianças. Tem a ver até com tempo para ir à igreja, participar de um culto de... O povo vai ter mais tempo se ele tiver mais dinheiro e não precisar só ter uma pauta populista e ter que fazer um bico nesse dia, que foi o argumento do Ben Pontes que você está deliberadamente ignorando. Quarto, uma vigília na quinta. Cara, eu ia me dar bem nesse debate porque eu consigo concatenar uma quantidade de informações muito grande perto desse cara que fala muito lento. Então, nos meus 5 minutos, eu traria 15 minutos de informação, em comparação aos 5 minutos dele, que ele fala 3 coisas só, que não fazem sentido, e dá uma lacradinha e acabou o tempo. O ensaio do Ele não explicou nada, cara, até agora. Coral nas terças, como era na minha adolescência. Então, a sua fala é impopular e completamente contra aquilo que o povo, via pesquisa, está dizendo ser Agora ele vai repetir. Porra, cara. uma demanda real. Quem repete informação não tem mais nada a acrescentar. Além disso, eu concordo. Logo, você admite que pouco ou nada sabe sobre esse tema, além dessa informação que provavelmente pegou no chat GPT. Concordo que nós precisamos da ampliação de renda. Os seus aliados lá votam sempre contra direitos e garantias para os trabalhadores, vale dizer isso. E, atualmente, nós temos a valorização real do salário mínimo. O governo anterior fazia o seguinte, tem aqui a taxa da... Só sai populismo. É óbvio, né? Um esquerdista. Por que eu me surpreendo
renda, é que é muito idiota. Fazia tempo que eu não reagia aos que eu disse. Inflação e o salário mínimo equiparável. No atual governo, o governo Lula, tem a valorização real do salário mínimo. 8 milhões de brasileiros saíram da pobreza, mais 2 milhões saíram da extrema pobreza. Dados da ONU, o Brasil saiu novamente do mapa da fome. Um país tão marcado pela desigualdade. Todo ano o Brasil sai do mapa da fome, né? Impressionante. Desigualdade social, pela voracidade das elites, a exploração sobre o nosso povo que acorda cedo, dorme tarde, pega o busão, o trem, não se resolve em 4 anos, em 20 anos, não. É uma caminhada muito longa para produzir justiça social efetiva. Mas sim, indicadores de renda neste governo estão melhorando. E não é uma consulta que o pessoal... Você fala muito de direitos trabalhistas e eu falei de renda. Esse governo está há décadas aí no poder, promovendo esses grandes direitos. E se você compara com países onde não há esses direitos, o trabalhador tem muito mais renda. Perceba a mágica. Vários países onde não há esses direitos dos trabalhadores, eles vivem melhor, trabalham menos e têm mais dinheiro. Como que você explica isso, meu senhor? Como que você explica que a sua pauta não é puro populismo, se ao comparar com experiências reais do nosso mundo atual, da nossa política, países sem esses direitos têm trabalhadores mais felizes, com mais tempo livre? Como que você explica isso? Como que a sua pauta não é só populismo, se ela não melhora de fato? O PSOL fez, são institutos de pesquisa, são dados nacionais e internacionais. Então, eu lamento que você chame o fim da escala 6x1 de uma pauta populista e você conseguiu produzir a frase que ela está desconectada da demanda real, daquilo que os trabalhadores estão colocando como a sua demanda, como a sua necessidade. E, obviamente, nós precisamos distribuir mais renda e gerar mais emprego. Eu termino nesses 10 segundos com essa informação. Nós chegamos à menor taxa de desemprego da série histórica. Tem muita coisa para melhorar. A qualidade dos empregos, a estabilidade do emprego, a remuneração dos empregos. Mas vamos lá. Redução do desemprego, valorização real do salário mínimo, com pessoas saindo da extrema pobreza, com o fim da escala 6x1. Ainda bem que Lula é o presidente. Bem, Meu Deus, caralho, quanta lacração absolutamente genérica. Irmão, 3 Lulas, 2 Dilmas, e a vida do trabalhador está uma merda inigualável. Ai, cara, puta, que papinho barato. O cara não falou nada, velho. Ele usou o tempo dele pra fazer campanha pro Lula e só. O IBGE tá tudo tomado. Vários servidores de carreira lá renunciaram porque, né? Assim, quem disse que o desemprego está caindo? O governo. Porra, a União Soviética tava quebrando ali no final, mas os dados estavam maravilhosos. Aí é foda, né? Exige auditoria do IBGE, imediata. Legal. bem, sua pergunta.